Aí, amores, tudo bom? Tudo certinho, gente? Vamos começar aqui a falar sobre outra parte de microbiologia, né? Vou falar sobre as viroses. Eu preferi colocar o vírus herpes para comentar com vocês, porque é um conteúdo bem recorrente, é uma doença bem prevalente na nossa sociedade e no mundo, né? Acredita-se que 92% das pessoas no planeta apresentam esse tipo de vírus, tá certo? Então, vamos ver aí quais são os principais aspectos que eu gostaria de destacar para vocês. O que é o vírus herpes? É um vírus que causa feridas contagiosas na pele, né? Na maioria das vezes na boca e nos genitais. Ele se aloja nos gânglios nervosos, esperando um momento propício para a ação. Que momento propício seria esse? Olha lá, gente, que eu coloquei para vocês. Quando o hospedeiro sofre exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre, outras infecções que diminuam a sua resistência orgânica. Essa resistência orgânica, ela está relacionada exatamente à sua questão imunitária, né? A partir do momento que eu diminuo a minha imunidade pelo estresse ou qualquer outro fator desse, a tendência desse microorganismo é se demonstrar para a gente a partir dos sinais e sintomas. Agente etiológico. No caso do herpes oral, o vírus responsável pela infecção é o herpes simplex, vírus tipo 1, que é chamado simplesmente por HSV1. Já em relação ao herpes genital, o principal vírus responsável pela infecção é o herpes simplex vírus tipo 2, que é também chamado simplesmente por HSV2. Já o agente causador do herpes zoster é o vírus varicela zoster, que a gente vai ver em uma próxima aula, beleza? Então, ó, dando continuidade aqui, observa que eu destaquei para vocês o período de incubação e o diagnóstico desse tipo de vírus. Geralmente são 10 dias até o aparecimento. Na grande maioria das bibliografias, eles mostram exatamente esse tempo aí para a gente, 10 dias, tá certo? Porém, esses sintomas, eles também podem variar em relação ao surgimento, tá certo? Essa variação de 2 a 20 dias, mas a média são 10 dias. Diagnóstico é definitivo quando feito a partir de cultura ou soroconversão envolvendo sorotipo apropriado em infecções primárias, ou seja, você tem ali o material, existe aquela vesícula no indivíduo, você retira um pouco daquele líquido e verifica. O ideal, na realidade, é o PCR, né? Que é a reação em cadeia da polimerase. Ele vai te dar uma exatidão, ele te dá uma precisão no que diz respeito ao microorganismo. Qual é o microorganismo que está ali, tá certo? O PCR e detecção de antígeno, eles são importantíssimos, tá certo? São importantíssimos no que diz respeito a esse tipo de aspecto. Beleza? Secreções, como eu havia comentado para vocês, de material para a cultura devem ser obtidos de uma vesícula, olha aí, ó, tá? Ou da base de uma lesão cerada recente, beleza? Deve ser recente, porque quando a vesícula ela rompe, os vírus eles saem e muito provavelmente você pode não encontrar mais uma carga viral naquela área, beleza? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês outro tópico importante, que são as complicações, né? Perceba que a grande maioria dessas doenças, elas se apresentam com um quadro, né? Um quadro de sinais e sintomas bem característico, e depois ocorrem os problemas, os fatores complicantes, o quadro de sinais e sintomas que mostram que aquele indivíduo ele teve complicações com a doença, tá certo? No caso aí, com o vírus. Olha lá. O herpes oferece mais risco a pacientes imunodeprimidos, ou seja, eu acabei de falar agora há pouco, que tem a carga imunitária baixa, ou seja, aqueles indivíduos que são aidéticos, aqueles indivíduos que são soropositivos, né? Que fizeram transplante e precisam ter
uma, uma baixa dessa imunidade em virtude da rejeição. Algumas pessoas podem apresentar rejeição daquele órgão. Então, são bem suscetíveis a esse tipo de processo, esse tipo de característica. O vírus pode infeccionar o cérebro, com a condição conhecida simplesmente por encefalite. A cabeça quer dizer que o indivíduo pode apresentar uma infecção no cérebro em virtude do vírus, sem dúvida alguma. Principais sintomas, vamos lá, quatro sinais e sintomas, importantíssimo. A presença de bolhas ou úlceras com bordas avermelhadas e líquido que aparece geralmente nos genitais. Olha só, as áreas mais frequentes. Rosto, boca, lábios ou olhos, provocando dor, ardência e coceira. Gente, é bem característico isso. A dor local, a ardência e a coceira são aspectos imprescindíveis para você que é um profissional de saúde, né, para fazer a detecção desse tipo de doença, tá certo? Observe que aí você está trabalhando com sinais e sintomas, mas existem todos aqueles exames que você pode fazer para detectar. Embora seja mais comum o herpes ele se manifestar nessas regiões, este pode surgir em qualquer região do corpo, como eu havia colocado, destacado para vocês anteriormente, tá certo? E aqui para a gente fechar com chave de ouro, o tratamento, tá bom? O tratamento ele pode ser por via oral ou pode ser também um tratamento tópico, ou seja, uso tópico, a partir de pomadas, a partir de creme, tá certo? Então, ó, você tem o aciclovir, que é muito utilizado, o estímulo imunológico, o vanciclovir, o fanciclovir, que são medicamentos também bem proeminentes aí no que se diz respeito ao top, né, daquelas drogas que são proferidas a esses pacientes. Existe o Penvir também, é outro que eu não coloquei para vocês. E a prevenção, né? Você tem, para evitar a manifestação da doença, é necessário se alimentar bem, né? Mas por que, cabeça, se alimentar bem? Você tem ali proteína, você encontra aminoácidos, que no momento que o seu corpo ele precisa sintetizar determinado tipo de anticorpo, ele tem um aminoácido ali específico para produção, né? A se alimentar bem com o intuito de manter a imunidade alta. Além disso, é preciso evitar sol forte e manter hábitos de higiene, tá certo? E último tópico aí para a gente fechar com chavezinha de ouro. Outro fator importante são as relações sexuais, apenas com o uso de preservativo e não utilizar ou emprestar objetos íntimos. Beleza, gente? Então essa aulinha aí sobre herpes, uma coisa bem direcionada. Observe que a gente trabalhou quadro de sinais e sintomas, o agente biológico, forma de contaminação, prevenção e tratamento. Beleza? Então, valeu, fica com Deus. Mais uma aulinha para o nosso canal. Um beijo do tio Cabeça.